Alexander Hartigan é um professor e inventor que trabalha numa respeitável universidade, e ele era apaixonado por Emma, a quem planejava pedir em casamento. Só que na noite que faz a proposta para sua amada, ocorreu uma tragédia. Isso porque um ladrão assaltou ambos e acabou atirando em Emma. Alexander não conseguiu lidar com a morte de sua amada e passou os próximos 4 anos obcecado em construir uma máquina do tempo. Ele esperava usar a invenção para voltar ao passado e impedir que Emma morresse. Nesse sentido, o filme parece mais fantasia do que ficção científica, porque o Alexander simplesmente decide criar uma máquina do tempo e ele cria, mas nunca é descrito como ele fez isso, que princípios utilizou e tudo mais. Os conceitos de ficção científica abordados nessa obra têm mais a ver com questões relevantes à evolução das espécies. Ainda assim, é tudo levado para o lado mais fantástico da coisa. Mas calma que ainda não chegamos lá. Com o desenvolvimento da máquina do tempo, o inventor a utiliza e de fato consegue voltar ao dia em que Emma morreu. Ele consegue impedir que ela morra pelas mãos do bandido que os assaltaria, porém, o que Alexander não esperava é que Emma morresse horas depois, sendo atropelada por uma carroça. Isso deixou claro para o protagonista que não importava quantas vezes ele tentasse voltar no tempo para salvar sua amada, isso não aconteceria. Mas por quê? Essa pergunta o inquietava, e para responder tal questão, Alexander decide viajar para o futuro. Ele esperava que no futuro houvesse conhecimento suficiente para responder sua pergunta, ou seja, porque ele não conseguia utilizar a máquina do tempo para salvar Emma. Alexander primeiro viaja para o ano de 2030, só para deixar claro a época da qual o inventor veio era 1899, então ele avançou 131 anos no tempo. Em 2030, ao visitar a biblioteca municipal, o protagonista encontra um holograma chamado Vox 114. Ele funcionava como uma espécie de internet, o que é curioso porque eu não li o livro original do H.G. Wells, mas se no livro funciona como no filme, dá pra dizer que o cara previu mais ou menos o conceito de internet. Vale pontuar que o livro no qual o filme é baseado foi lançado em 1895. Basicamente, o Vox 114 detém um acervo de todo o conhecimento humano em um lugar, portanto ele era capaz de responder todas as questões, pelo menos com base no conhecimento disponível. Parece o Google, né? Só que a diferença é que o Vox é uma interface meio zoada, com vontade própria, que inclusive desdenha da questão do protagonista. Imagina que chato seria você ter que ir a um cara para perguntar as coisas, em vez de simplesmente escrever no Google. Bom, o Alexander pergunta sobre viagem no tempo, especificamente para o passado, e o Vox 114 diz que isso é absolutamente impossível, não há como viajar no tempo. O inventor então decide ir mais para o futuro. A próxima parada dele é em 2037, só que nessa época ele descobre que um evento cataclísmico ocorreu. A humanidade estava tentando estabelecer uma colônia na Lua e estavam utilizando bombas para fazer demolições, só que isso acabou dando errado, o que destruiu o satélite natural da Terra. Alexander foge dos agentes que queriam levá-lo para um refúgio e volta para sua máquina do tempo. Só que na confusão ele acabou ficando inconsciente com a máquina em curso. Desse modo ele avançou eras até chegar ao ano de 802.701. O inventor é capturado por pessoas que cuidam dele. Alexander se descobre em um lugar onde a humanidade voltou a viver de maneira primitiva. O povo tribal que o acolheu era chamado de Eloi, e eles viviam na beirada das montanhas. Aquela localidade estava situada no lugar onde um dia foi Manhattan, mas os Elois pouco se lembravam dessa época. Inclusive eles, de modo geral, nem falavam mais inglês. Uma das poucas pessoas que ainda conheciam inglês era Mara, uma Eloi que ensinava os mais jovens a língua antiga, e portanto ela era uma das poucas que conseguia se comunicar com Alexander. Ela tinha um irmão mais novo chamado Kalin que também falava inglês e portanto também vai se aproximando de Alexander. O inventor decide ficar ali um tempo, e é curioso que ele nem sequer pergunta sobre sua máquina do tempo para ninguém. O cara é bem descuidado nessas viagens, né? Porque sempre tinha o risco dele viajar muito pro futuro e de repente cair numa época muito fodida em que o ar estava tóxico. Mas nada disso acontece aqui. As pessoas ao longo do filme também não dão tanta importância para a curiosa máquina do tempo dele. Tipo, eles olham e falam, maneiro isso aí. Um dos objetos mais fodas criados pelo ser humano apenas, mas tudo bem. Realmente esse é um filme que leva a história por um caminho bem aventura mesmo. Continuando, naquele lugar Alexander tem estranhos pesadelos. Ele vê uma espécie de criatura com dentes cerrados, e ao contar sobre o pesadelo para Mara, ela diz que todos na tribo também sonhavam com aquilo. Depois Mara leva o inventor até um lugar onde a tribo toda estava reunida, e lá estava a máquina do tempo de Alexander que ele finalmente se preocupa em ir ver. Nesse momento, de repente aparecem estranhas criaturas chamadas Morlocks que atacavam a tribo. As criaturas eram humanoides, extremamente fortes e rápidas, além de serem bestiais. Os Elois não conseguem lutar contra os monstros de igual para igual, o que faz com que muitos sejam capturados pelos monstros.
inclusive a Mara. Alexander decide ir atrás dela e para isso conta com a ajuda de Kellen. O menino leva o protagonista até um local onde havia restos da civilização antiga, inclusive um Vox 114. Descobrimos que a obsolescência programada não existe nessa realidade, porque o computador, eu vou chamar assim, durou mais de 800 mil anos. Acho também incrível os humanos não terem restabelecido a civilização durante esse tempo todo, mesmo tendo acesso a um Vox 114 que em tese tem acesso a todo o conhecimento da humanidade. De todo modo, o Vox diz a Alexander que havia duas espécies vivendo na Terra agora. Uma vivia na superfície, que eram os Eloys, e a outra vivia no subsolo, os Murlocs. O Vox também diz onde o inventor poderia encontrar os Murlocs. Quando chega a toca dos monstros, Alexander vê aquela criatura de seu pesadelo. Era uma escultura que dava entrada à morada dos Murlocs. Ele percebe que os pesadelos eram um aviso para se manter afastado dali. Alexander entra naquele lugar inóspito sozinho. Ele vê a sociedade Murloc funcionando, os trabalhos pesados que os monstros executavam para continuar vivendo, etc. E ele eventualmente encontra Mara. Ela estava presa em uma gaiola. E no ambiente também tinha um ser de pele pálida e cabelos brancos, chamado de Uber Morlock. A palavra Uber significa ser supremo. O Uber Morlock revelou a Alexander tudo o que estava acontecendo. Após a destruição da Lua, a humanidade se dividiu em dois grupos. Um decidiu continuar na superfície e o outro foi para o subsolo. Os Eloys eram os descendentes daqueles que ficaram na superfície, e os Murlocs seguiram o caminho contrário. Só que dentro da espécie Murloc criou-se uma subdivisão, os Uber Morlock, que são seres racionais que detém poder de telepatia e telecinese. Os Uber Morlocks controlavam os Murlocs bestiais, fazendo com que eles fossem para a superfície a fim de capturar os Eloys que iriam servir como alimento deles. Como é dito no filme, os Uber Morlocks são a mente e os Murlocs bestiais são os músculos. Aqueles seres pálidos não eram capazes de voltar à superfície, e os Murlocs, por sua vez, não seriam capazes de administrar os recursos por conta própria. Portanto, os dois grupos viviam numa interdependência. Alexander, ao descobrir isso, fica enojado em saber que aqueles que um dia foram humanos agora se alimentavam de seus parentes próximos, em termos de espécies, para sobreviver. O Uber Morlock absolutamente caga para a opinião dele, é claro. E outro fato curioso é que os Uber Morlocks usavam seus poderes não só para controlar os Murlocs bestiais, como também para controlar os Eloys. Com o poder de telepatia, eles implantavam sonhos e tornavam os Eloys dóceis, ao ponto deles não confrontarem os Murlocs quando estes atacavam. Por fim, Uber Morlock diz que tem a resposta que Alexander tanto buscava, e ele sabia das intenções do protagonista justamente por deter poderes telepáticos. Enfim, ele responde à dúvida do viajante do tempo a respeito de por que não conseguia salvar Emma. Ele diz que Alexander não poderia salvar sua amada, pois ele só voltou no tempo devido à morte dela, de modo que se ela não morresse, a máquina jamais existiria. Eu vou dizer de novo, Alexander não pode salvar sua amada, pois ele só voltou no tempo devido à morte dela, de modo que se ela não morresse, a máquina jamais existiria. Fica pensando sobre isso aí você, querido espectador. Eu sinceramente nem me dei o trabalho de tentar entender esse paradoxo. Com tudo isso, o Uber Morlock diz para Alexander ir embora, pois ele já tinha a resposta que tanto queria. E aí nosso herói dá um jeito de colocar o Uber Morlock dentro da máquina do tempo ao mesmo tempo que liga o mecanismo de viagem no tempo. E então ele mata o Uber Morlock ao deixá-lo fora do campo temporal enquanto a máquina avançava no tempo. Basicamente, a criatura envelhece rapidamente estando fora da bolha temporal, enquanto o mecanismo de viagem no tempo está ligado. Com isso feito, Alexander avança incrivelmente no futuro. Ele encontra um mundo avermelhado, estéril, dominado por grandes construções Murlocs. Naquela época, a espécie Murloc reinava absoluta, escravizando os humanos. Diante disso, Alexander decide voltar para a época dos Eloys, de volta para Mara especialmente. Ele atira de dentro da prisão Murloc e junto dela volta para a superfície. Os Murlocs e suas cavernas são todos destruídos, porque na fuga Alexander havia deixado seu relógio em uma das engrenagens, o que fez a máquina explodir obliterando tudo ao seu redor. Com isso, o viajante do tempo estava preso nessa época, o que para ele não era ruim, pois ali ele encontrou uma nova vida ao lado de Mara e do povo Eloy. Bom galera, este foi a Máquina do Tempo. E qual a minha opinião sobre o filme? Afinal, aposto que você está morrendo de vontade de saber minha opinião, não é mesmo? A Máquina do Tempo atua bem naquilo que se propõe, então tá tudo legal. Mas eu devo dizer que curto ficção científica mais nível hard.
Aqui todos os conceitos são trabalhados de uma maneira bem rasa, que se você quiser analisar do ponto de vista factual, acaba não se sustentando. Mas como eu disse, o filme se propõe a ser uma aventura, um pouco mais levado para fantasia e com uma leve camada de ficção científica. Para quem procura isso, é um prato cheio. Bom, é isso por esse vídeo, nos vemos no próximo e tchau!